Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. No bloco anterior, conversamos com Andréia Santana, professora do curso de Medicina do Unifeso, e agora vamos bater um papo com José Roberto de Castro Andrade, professor do curso de Graduação em Ciência da Computação e também dos cursos de Engenharias do Unifeso. Professor José Roberto, seja muito bem-vindo. Obrigado. O Vigideng é um software desenvolvido por um dos estudantes do Unifeso. Como que foi criado esse software? Qual é a sua importância? O software ele foi desenvolvido dentro do programa de iniciação científica em 2014. Eu fui procurado no Laboratório de Projetos e Prototipagem do Centro de Ciências e Tecnologias pelo aluno, que tinha uma proposta. Ele já estava começando a desenvolver um projeto na secretaria. Ele é um servidor da secretaria, funcionário daqui da Secretaria de Saúde de Teresópolis. Da área de saúde, né? E ele já estava desenvolvendo, por solicitação de colegas de trabalho, um protótipo que agilizasse, que melhorasse, otimizasse, né, o trabalho do pessoal da secretaria nesses casos de notificação de casos de dengue. Então ele chegou, conversou comigo lá no laboratório, né, e com a proposta já esboçada do que seria, qual que seria o software. E na época eu já estava orientando um outro projeto, então eu indiquei o professor Bruno Costa para trabalhar com o Leonardo, né, Leonardo Yasmin. O Leonardo, que foi o autor do projeto. O aluno que me procurou. E aí a gente conversando, né, viu assim, a viabilidade de desenvolver e inclusive de estruturar o projeto como dentro da metodologia acadêmica de pesquisa e de desenvolvimento de produtos. Foi um trabalho de final de curso ou Não, durante foi um trabalho de iniciação mesmo? científica. De iniciação científica. Aí a gente submeteu, o Bruno submeteu, eu participei como professor colaborador, submetemos ao PICPE, né, o Programa de Iniciação Científica. Do Unifeso. E aí tivemos o apoio institucional para começar a trabalhar em 2014. E durante todo o ano foi desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e foi implementado e começou a ser utilizado na Secretaria. E esse software, ele já está em uso, então, no município, já está implantado aqui em Teresópolis? Isso. Ele é usado na divisão de vigilância epidemiológica. O foco dele foi principalmente na área de notificações de casos de dengue, porque o processo era um processo feito em fichas de notificação em papel, e justamente isso é que a gente estava querendo otimizar, né? Colocar esses dados que eram coletados em papel de uma forma que pudesse transformar os dados coletados em informação que pudesse, inclusive, dar suporte a análises futuras, né? Então esse software ele faz esse mapeamento, quer dizer, a partir do momento que vocês vão identificando os casos, isso vai entrando na base de dados da Secretaria de Saúde. O processo, a primeira etapa do trabalho foi o mapeamento dos processos na própria Secretaria. Então a gente, principalmente o Leonardo, junto com o pessoal da Secretaria, fizeram todo o mapeamento do processo, desde o momento em que chegue uma pessoa suspeita de estar com dengue, até o final, o encerramento do caso. Então, esse mapeamento desse processo, foi criado um diagrama também, uma sequência, um diagrama de fluxo do processo, e em cima desse diagrama e do mapeamento, como você disse, a gente conseguiu fazer a parte da codificação e implementação do software para ser utilizado e validado pela Secretaria. Agora, isso acaba sendo também um diferencial aqui, não só um diferencial lógico, né, de um trabalho de ponta dos alunos do Unifeso, mas também um diferencial da Secretaria de Saúde a partir do momento em que tem esse software implantado no nosso município. Existe uma perspectiva de estender esse programa, esse software, para outros municípios? Isso é essa próxima etapa que a gente já está, inclusive já está em desenvolvimento também com o apoio institucional, que começou agora no mês passado, que é o que a gente denominou Projeto Salos.
O projeto Salos é uma continuidade desse trabalho, inclusive já avisando a implantar isso em outros municípios e aí também vai requerer uma adaptação de processos, né? Porque cada prefeitura... Cada município e cada prefeitura ele tem suas especificidades, né? Então você tem que conversar com as secretarias e ver como é feita essa coleta dos dados nas fichas de notificação. E aí a gente adapta o software para ter um trabalho assim, um conjunto de dados coerente com cada município, com cada coleta do município, integrando isso em uma base única, que é a ideia mesmo do Vigideng agora do projeto Salos, é a gente ter esses dados, disponibilizar esses dados a nível municipal, mas para serem alimentados em uma base maior, que são os dados do Sinan, né, que a gente tem a nível federal, mas com mais informação mais trabalhada, né, em cima dos dados regionais, né, municipais. Né. Assim fica muito mais fácil também conseguir identificar os municípios com maior foco, isso, né, as micro-regiões dentro de cada município. O software ele proporciona assim, uma série de relatórios que identificam, permitem esse cruzamento das informações, que no caso de ter, por exemplo, os dados em uma planilha, ou os dados assim, em próprio arquivo texto, como era feito anteriormente com fichas, fica inviável de ser feito. Né? Então, como é feito esse cruzamento? Você tem relatórios, você cruza as informações que você obteve a partir das fichas de notificação em cada unidade de saúde, e a partir disso, você consegue fazer, por exemplo, análise da situação epidemiológica. Então, se houve exames laboratoriais naquele caso, quais os exames foram mais utilizados, se houve, por exemplo, um caso de óbito ou cura, qual a porcentagem de pacientes que foram curados, se por acaso houve algum óbito, onde ocorreu esse óbito. Então, várias informações regionais, quais os bairros que possuem maior foco, maior incidência, né, do caso. Até para poder fazer um trabalho não só curativo, mas preventivo. Né? E a ideia mesmo do programa é essa, a gente dá subsídio ao pessoal que vai trabalhar em campo para ver quais os pontos que devem ter prioridade no combate. É um instrumento de gestão, né? A ideia inicial foi essa, a gente trabalhar isso, concentrar numa base de dados e ter essa informação disponível para o gestor para tomar ações corretivas ou preventivas. Né? Então, se determinou um local que tenha foco, então vamos limpar aquele local ali, vamos ver por que está ocorrendo naquela região, e aí, com ações preventivas, você evitar futuros incidências e futuros novos casos, focos, né? Uhum. E no caso o software foi criado para identificar a dengue, mas existe a possibilidade de expandir essa identificação de outras doenças do tipo Zika vírus, H1N1, chikungunya? O projeto Salos, quando a gente desenvolveu o Vigideng, já tinha essa ideia de expansão na época para o chikungunya, né, para a febre chikungunya. E aí, recentemente, ainda teve o caso do Zika vírus, e a gente incluiu na proposta do Salos o acompanhamento tanto da dengue, do Zika vírus e do chikungunya. Então, isso nós já estamos trabalhando. Estão contempladas essas outras... Isso. A gente já está, inclusive, já começamos o processo de codificação do software, esse mês mesmo, né, recentemente, já estamos trabalhando nisso. A ideia, no final do ano, a gente já ter um sistema que consiga fazer esse mapeamento e análise para os 3 casos. Sendo que no Zika vírus é mais complicado, porque é uma coisa muito recente. Então, inclusive, a identificação de sintomas, assim, de medidas que são tomadas assim, pela própria secretaria, ainda não são muito bem definidos, né? Não só em Teresópolis, a nível mundial, até mundial. Né? Verdade. Então, isso é um processo... A própria processo, ligação do Zika vírus, a própria microencefalia, a ligação de uma coisa com a estudo, outra, né? ainda está em processo de consolidação. Então, o que foi interessante no Salos é que, justamente por esse motivo, a gente achou importante a inclusão de alunos da medicina. Então, com isso, a gente está trabalhando com
mais um aluno da ciência da computação, além do Léo, né, do Leonardo, e incluímos o Pedro e a Maiara da medicina para trabalhar nessa análise dos agravos e das doenças em si mesmo. O que está sendo pesquisado, até onde chegou, como a gente poderia fazer uma proposta de melhoria de processo de coleta de dados em cima do que já foi assim, descoberto, já foi que está sendo pesquisado, né? Então é muito importante a inserção do pessoal da medicina também nesse caso. Então, na verdade, esse sistema ele traz mesmo um olhar bastante abrangente, né? Porque aí não é o caso só do profissional técnico, da ciência da computação, e ali mapeando e analisando tecnicamente o programa em si, mas também um trabalho integrado que envolve quem faz o software, quem cuida do paciente, né, quem medica, quer dizer, gestores os gestores municipais, os próprios pacientes que estão imbricados nesse processo, quer dizer, é um trabalho bastante amplo, né? Ele tem que ser um trabalho conjunto, ele não tem como, por exemplo, para a gente começar o desenvolvimento do Vigidengue, a gente teve que ter uma troca de informações assim constante com o pessoal da secretaria, né? Com quem passaria a ser o usuário do sistema e quem estava solicitando um aplicativo, uma ferramenta que melhorasse aquele tipo de análise, né? Então essa troca de informações com a Secretaria de Saúde, com a parte de meio ambiente, né, da vigilância ambiental também, porque é quem vai tratar depois, quem vai ir no local e corrigir e ver os locais a partir das ações dos gestores, né, para corrigir o problema. Com o pessoal da medicina dando suporte na área de pesquisa. Então, a ciência da computação ela entra com a tecnologia, com a ferramenta. Mas todas essas outras pessoas envolvidas são fundamentais para esse tipo de trabalho, né? A gente não conseguiria realizar se não tivesse esse contato e esse suporte do pessoal de outras áreas, né? Então, quer dizer, há uma integração e eu acredito que deva existir também um impacto grande dentro da própria comunidade acadêmica, né, no sentido de apresentação de trabalho, submissão para congressos, para poder divulgar que, né, esse trabalho foi feito, o software também ele foi registrado. Foi registrado, Isso é uma outra motivação, inclusive, para os alunos, né, que trabalham tanto na área de computação como engenharia, em todos os setores ali da área de saúde também, né, que a gente está incentivando que os alunos submetam para congresso, escrevam artigos sobre isso, né? A gente está para submeter agora um artigo do Vigidengue, né, para um Congresso Brasileiro de Software também. E a ideia é essa. O registro ele foi fundamental nesse processo. Foi o primeiro software a ser registrado pelo Unifeso, né? Então a gente, juntamente com a Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, a DPPE, a gente entrou através do Núcleo de Inovação e Tecnologia com o pedido de registro de software. Isso foi no final de 2014. Logo que o software foi implantado na Secretaria, a gente deu entrada no pedido. Ele foi deferido em janeiro desse ano, né, 2016, e no mês passado a gente já recebeu um certificado de registro de software, em parceria entre a Unifeso e os autores ali, né? Então ele já pode ser disponibilizado, assim, ele está totalmente certificado em termos de... Inclusive até a nível de segurança, né? Porque você tem o seu software registrado, quem utilizar ou quem desenvolver alguma ferramenta, assim, utilizando, não pode, por exemplo, utilizar o código que foi desenvolvido. Aquilo é de propriedade da FESO, né? da Unifeso, porque como direito patrimonial da FESO e como autores os dois professores e o aluno que desenvolveu. Mas quem quiser, por exemplo, o município que quiser adquirir o software, como que ele pode proceder? Isso já está, quer dizer, eu já vi que toda a documentação necessária para instalação, para adquirir e para instalar esse software já existe perfeito. Mas como que as pessoas podem fazer para ter contato, ou de repente para ver uma versão teste, para identificar se funcionaria esse desenvolvimento para outros
municípios, outras realidades? Na verdade, o software é uma ferramenta livre, né? Ela não é comercial. A ideia é a gente disponibilizar essa ferramenta para, inclusive, outros municípios, e antes de adaptar à realidade local do município, a gente teria que conversar, né, com as secretarias, ver as necessidades e ver o tipo de alteração. E aí, nesse caso, eles não estariam adquirindo o software, mas poderia haver assim, uma parceria em termos de serviço entre municípios e a própria FESO. Que cobriria essa customização do sistema. Isso, que aí assim seria a parte de adaptação e de capacitação do pessoal da secretaria que estaria a partir daí utilizando o sistema, né? Então isso daí é uma maneira de você divulgar e depois integrar isso em um sistema maior, né? E para ter contato direto com esse projeto, fala com quem, liga para onde, qual o e-mail? Pode procurar a gente, né? Eu sou o coordenador também do Laboratório de Projetos de Prototipagem, lá do Centro de Ciência e Tecnologia. Pode procurar, ele fica ali no 3º andar, no prédio da Ciência da Computação ali, né? No campus sede do Unifeso. No campus sede, na frente da reitoria, né? Fica na rua Alberto Torres, 111, no Alto. No Alto, né? E aí podem procurar, assim, ou os coordenadores da engenharia, a coordenação da engenharia civil e da ciência da computação é próxima, é muito próxima, assim, ao laboratório, né? Então pode agendar alguma reunião, até demonstração, né, como você falou, do software. E a gente está trabalhando no laboratório também, no desenvolvimento dos salos, né? Então a gente está sempre por ali também, é só entrar em contato com a gente através do Unifeso, da pessoal de marketing ou do próprio CCT, e a gente vai estar à disposição para mostrar o sistema, né? Professor José Roberto, quero lhe agradecer mais uma vez pela sua participação no Conexão Unifeso. Vai ser um prazer recebê-lo novamente para trazer mais novidades, né, nos projetos novos que certamente virão por aí. E para você que nos acompanhou até agora, também quero agradecer pela sua audiência. Lembrando que todo o conteúdo do Conexão Unifeso você assiste também pelo nosso canal no YouTube. Até a próxima!